Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritas Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritas Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritas Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritas Om Triambaka Yajamahe. Boa noite, Namastê, saudações, Sueli, Vitória, Harion. Como é que estão indo aí de feriado? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Muito calor no Rio de Janeiro? Tá quente, né? Tá bem quente. E aí, nós vamos conversar hoje sobre respiração, respirando sangue. É o tema de hoje. Tá ouvindo legal, Vitória? Como é que tá o som, Sueli? Boa noite. O calor tá muito grande, né? Tem bastante calor hoje. Galera que sente frio tá confortável. Quem sente calor não tá tanto, né? O som tá legal? Como é que tá o som pra vocês? Tá dando pra me ouvir bem? Beleza, show. Brigadão. Então nós vamos começar. Vamos conversando devagarzinho. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a live passada, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir. A live passada nós falamos sobre... Finalzinho dela, tinha umas coisas para falar. Eu terminei não falando, né? Mas aí eu queria ver se a gente conseguia conversar isso hoje, antes de começar a respiração sobre respirando sangue, né? Que é o tema da live de hoje. Então, o que eu estava comentando na live passada, em linhas gerais, né? É sobre a questão da correção de erros, né? Na hora que nós estamos fazendo a prática de asana, né? A prática de yoga. E muitas vezes nós temos aí uma dificuldade devido à falta de flexibilidade, né, corporal. Ou também, às vezes, até alguma peculiaridade anatômica. Isso pode ser um obstáculo na execução da postura. Isso acontece, tá? Acontece com todo mundo, dependendo do tipo de asana que você está fazendo, né? Então, se você for insistir, é possível que na prática, né, o praticante, por mais que ele tenha empenhado em fazer bem feito, né, ele pode estar forçando a postura, né? E isso não deve acontecer. Isso é um aspecto importante, né? E um outro aspecto é que o yoga, as posturas do yoga, elas não são aprendidas como acontece com o balé, por exemplo, né? O balé, mas pode citar outras práticas também, né? Mas o balé, os asanas, eles vão estar realizando um diálogo com o próprio corpo, dentro da postura. Então, isso, o que quer dizer com isso? Que é preciso haver um questionamento interno. E a partir das sensações corporais, nós vamos conhecendo quais são as possibilidades e limites a serem superados, logicamente que aos poucos, né? Sempre criando aí a condição de conforto. Tá? Agora, baseando em o que eu acabei de falar para vocês, é muito importante que isso não se aplica apenas quando tem um professor orientando a prática, né? Mas na realidade essa atitude ela deve reger qualquer prática de yoga. Isso é muito importante, porque é uma espécie de autocuidado. Você
cuidar da tua prática, tá? E isso, vê bem, é uma armadilha, tá? Ela vai espreitar principalmente o praticante experiente, porque ele vai estar com dois elementos aí importantes, que é a rotina e uma certa pressa, tá? Então, vê bem, quando se tem uma prática, né, regular, mas você está meio que encurralado pelo tempo, há uma tendência em nós, praticantes ocidentais, de nós não prestarmos atenção de modo suficiente ao que acontece entre uma postura e outra, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, quando eu termino um asana, é adequado que eu me dedique a apagar aquela cena que foi desenvolvida, tá? Ou seja, eu tenho que soltar todos os músculos ao terminar de fazer esse asana. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou evitando de modo deliberado, né, não usar o verbo relaxar, porque na mente dos praticantes, de um modo geral, os praticantes ocidentais, o relaxamento é uma coisa que leva bastante tempo. Só que agora basta você relaxar. O que com um pouquinho de prática nesse domínio, você pode alcançar isso quase que instantaneamente. O relaxamento. E o relaxamento, a gente pode, importante não esquecermos o seguinte: quando nós estamos falando sobre o relaxamento, nós estamos falando sobre um aspecto que é um aspecto que antecipa o estado meditativo. O relaxamento não é simplesmente relaxar o corpo, né? Quando a gente está falando sobre relaxamento, a gente está falando sobre uma preparação de pratyahara, que é a abstração dos sentidos, uma concentração propriamente dita, que é dharana, e avançando a isso, nós vamos chegar a um estado meditativo, que é dhyana. Então, o relaxamento ele não é simplesmente um relaxamento. Ah, relaxei. Não. O relaxamento muscular é só uma primeira camada dentro do processo de relaxamento. Só que o que eu quero dizer é que com o treinamento nós conseguimos realizar isso de modo muito rápido, em segundos ou até menos do que isso. Você entrar nesse estado, que é o que está se buscando, tá? Então, depois de um asana é essencial relaxar. E agora vê bem, mas sim tornar o corpo, músculos e vísceras permeáveis à circulação sanguínea e à circulação das energias prânicas que são liberadas pela postura. Isso é muito importante, tá? Agora, para conseguir isso, o pensamento deve percorrer o corpo e principalmente as regiões afetadas pelo asana. E aí vamos imaginar o seguinte: um corpo totalmente permeável a essa circulação é algo que pode ser alcançado, como eu falei anteriormente, em segundos, quando você tem uma certa experiência. Então, nós vamos atrás dessa experiência, Namastê, nós vamos atrás dessa experiência com a nossa prática, se possível, diária, né? Agora, é importante isso, né? A prática diária, ela não deve ser substituída, ela não deve, melhor dizendo, não é substituída não, ela não deve ser destituída de uma prática caprichosa, tá? Eu estou sempre fazendo os mesmos asanas, não tem importância nenhuma isso. Agora, o meu cuidado, o meu capricho, a minha atenção, ela tem que ser constante. Como se aqueles asanas ali que eu estou fazendo fossem as primeiras vezes que eu estou fazendo eles. Eles merecem toda a atenção minha. Então isso é muito importante dentro da prática das asanas, né? E, obviamente que esse expediente que eu estou falando para vocês é um expediente mental, é uma projeção mental, é um condicionamento mental, de eu ter o máximo cuidado com detalhes da minha prática. Com que finalidade? Treinar a minha mente para que em outras etapas do yoga, não necessariamente usando asana, eu possa ter a mesma dedicação, a mesma atenção, o mesmo capricho na prática, tá? Seja ela qual for. Então isso é importante, criar esse treinamento, e eu faço questão de frisar isso porque isso não é uma coisa que o asana esteja separado de outras etapas do yoga. Agora, é muito importante nós usarmos o asana de modo a criarmos em nós
esse padrão mental, esse treinamento mental, essa habilidade de estarmos totalmente mergulhados naquilo que nós estamos fazendo, seja lá o que for. Tá? Então isso é uma coisa muito importante como treinamento. Tá? Bom, vamos conversar sobre respiração, respirando sangue, né? Já falamos isso, então o início, que era o que eu queria conversar com vocês, que era meio que um finalzinho da última live, né? E bom, o que eu queria dizer para vocês sobre respirar sangue é o seguinte: o verdadeiro órgão da respiração não é outro senão o sangue. Tá? Os pulmões nada mais são do que o local onde isso acontece. Então nós respiramos sangue. Tá? Isso aí é a live. Se eu encerrar essa live aqui agora, estava tudo resolvido já. Não tinha mais o que falar. Mas nós vamos conversar um pouco mais, né? Para poder ter uma compreensão cada vez melhor. Né? Então, o que eu vou propor a vocês que vocês façam é um exercício. Tá? E esse exercício vai se basear na realidade fisiológica que eu acabei de escrever para vocês, com propriedades energizantes que eu posso antecipar que são incríveis, né? E que vamos aprender nesse momento. Então, o sangue ele absorve ativamente oxigênio do ar com o qual ele entra em contato na esponja chamada esponja pulmonar. Porque os nossos pulmões funcionam como se fossem esponjas, né? Então eles inflam e se contraem. Eles inflam e se contraem. O tempo todo fazem esse trabalho, né? Então é justamente ele que vai expelir o excesso de CO2, gás carbônico. E é também o que atua nos centros respiratórios da medula espinhal para desencadear os movimentos da caixa torácica e do diafragma. Então, de acordo com a necessidade, né? E que são uma expressão, é uma das expressões de todo o organismo, né? Esse tipo de movimento. Esse movimento ele é mecânico, mas ele é também químico, né? Quando a gente está trabalhando aí com CO2 e com oxigênio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os pulmões, eles são, antes de tudo, uma esponja impregnada de sangue. Uma esponja de dupla face, que também é capaz de absorver o ar exterior. Então ele vai cumprir uma dupla função, essa esponja. Tá? Bom, o sangue é ele que permite a respiração celular. É esse mesmo sangue. E isso é algo que nós devemos estar muito atentos. Tá? Ele é muito mais do que simples líquido fisiológico, que deve sua cor à presença de glóbulos vermelhos. Tá? Então, o sangue é, no sentido mais estrito do termo, um órgão fluido, um órgão vivo e um dos mais volumosos do corpo. Ele vai ocupar cerca de 5 a 6 litros. Tá? Uma curiosidade: com exceção da pele, nenhum outro órgão chega perto desse peso. Olha só o detalhe, tá? A importância do sangue. Então, a partir do momento em que o diafragma desce, fazendo esse movimento, e o tórax se abre, a esponja pulmonar fica impregnada de sangue, que busca contato com o ar. É assim que funciona. Esse é o mecanismo que nós realizamos todos os dias, o tempo todo, né? Então, o exercício que nós vamos iniciar vai se basear na consciência deste fato. Então, o que eu vou pedir a vocês? Apesar de ser teórico, né, é possível nós praticarmos em qualquer posição. Se vocês quiserem deitar, se vocês quiserem ficar sentado, quiserem ficar de pé, vocês podem fazer em qualquer uma dessas posições. Tá? Então, eu só vou seguir um pequeno roteiro para nós podermos ter um encadeamento e uma efetividade daquilo que eu estou falando para vocês, né? Fazer com que esse exercício produza a sensação que é buscada por ele mesmo, tá?
Então eu vou pedir a vocês que deitem-se no chão ou sentem, estão sentados na cadeira, se acomodem de modo relaxado. Essa postura habitual do relaxamento, com a palma das mãos viradas para cima, é uma postura que pode ser usada, tá? As pernas ligeiramente afastadas uma da outra, os braços ao longo do corpo, mas sem tocar ao tórax, tá? E de preferência a palma das mãos viradas para cima. O exercício que eu quero descrever para vocês, ele vai começar de que forma? Ele vai separar a tensão do ar que entra nos pulmões para direcioná-la para o fluxo de sangue que vem de todo o corpo, causado pela expansão do tórax. Então nós estamos respirando e estamos bombeando sangue ao mesmo tempo, tá? Então nós vamos ter atenção a esse sangue que está vindo de todo o corpo em direção ao tórax. Então no início nós vamos proceder de modo analítico. De que maneira? Primeiro, lentamente, nós vamos fazer uma inspiração. Aquela inspiração yogi, tá? Abdômen, costelas e peito. Usamos tudo, tá? É completa. Imaginando que você está sugando o sangue das pernas, de cada dedo do pé, para o peito, fazendo com que ele flua para os pulmões. E agora, ao expirar, nós vamos imaginar que o tórax, ao ser retraído, ele vai comprimir a esponja pulmonar e vai expelir dela o sangue purificado, enriquecido, fazendo ele chegar pelas pernas até o dedo dos pés. Namastê, namastê. Então, com uma nova inspiração, nós vamos imaginar que o sangue é aspirado dos órgãos abdominais, direcionando para a região torácica. Agora, na próxima expiração, o que nós vamos pensar? Que o sangue bem oxigenado, transbordando de vitalidade, é mais uma vez enviado para você. Agora, nós vamos fazer com os braços o mesmo trabalho, tá? E as mãos também. E nós vamos descer até os dedos. Agora, esse não é o passo menos importante. Tá? Durante uma inspiração muito profunda, deve-se perceber que é literalmente perceptível que o sangue é retirado do cérebro e que lhe é enviado de volta durante a expiração. Fisiologicamente, o cérebro muda de volume durante o processo respiratório. Agora, com a próxima inspiração, nós vamos imaginar o praticante puxando todo o sangue do corpo em direção ao tórax para difundi-lo novamente. Faça isso por todo o corpo durante a expiração, quando o tórax se dobra sobre si mesmo. Namastê. É opcional respirar com a glote semifechada, como é feito na respiração Ujjayi, o que impede a entrada de ar. A depressão intratorácica aumenta ao inspirar e a compressão torna-se mais intensa ao expirar. Esta modificação das condições de pressão intratorácica influencia significativamente a circulação sanguínea dos pulmões. Se você perceber um leve ruído sibilante devido à fricção do ar ao nível da glote, faz com que a pessoa se distraia do exercício. Ou seja, a consciência está focada no ar que entra e não no sangue que flui. O exercício irá ser renunciado ao uso de Ujjayi. Então você segue fazendo sem usar o Ujjayi, para que não haja distração. Enquanto você vai tomando consciência de que
as partes para esponja pulmonar, é quando você borra todas as contrações musculares, para que o corpo seja permeável e não ofereça resistência alguma à circulação do sangue. O relaxamento que vai resultar dessa ação não é considerado neste caso como um fim em si, um fim em si mesmo, mas como uma atitude de não resistência. Não resistência à circulação do sangue por todos os tecidos do corpo. E é como uma consequência secundária do exercício. Vamos seguir fazendo por mais um minuto essa respiração, trabalhando o sangue. Esvaziando os pulmões pela última vez, vamos dar por encerrado o exercício. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa prática que nós acabamos de fazer. Eu não sei se vocês chegaram a pensar em perguntar quanto tempo fazer esse exercício, tá? Eu responderia com uma outra pergunta a vocês. Quanto tempo você tem para dedicar a este exercício? A parte que toca ao máximo do exercício, ela na realidade não existe limite, além do tempo que cada pessoa tem disponível. Quanto mais for praticado, mais benefício será. No mínimo, digamos que nada menos deveria ser dedicado a isso. 3 a 5 minutos, uma aplicação interessante de respiração sanguínea. Está relacionado à série de asanas. Então, antes de nós iniciarmos os asanas, é adequado nós fazermos aí 1 dúzia de respirações de sangue. Eu digo para vocês antecipadamente que os benefícios para a purificação do sangue decorrente dessa prática, bem como para a internalização que esse exercício vai permitir. Mas é especialmente recomendado fazer o exercício entre 2 asanas, tá? Essa respiração de sangue. Então, nesse caso, é aconselhável inspirar, sabendo que o sangue está sendo aspirado e extraído da área mais particularmente trabalhada pelo asana. Vamos tomar como exemplo a coluna, para depois devolvê-lo a cada expiração carregado de vida e prana. 4 ou 5 dessas respirações intercaladas entre 2 asanas consecutivos são suficientes. O efeito disso é que o praticante vai descobrir que esse exercício, pela primeira vez, ele fica surpreso com os efeitos que ele vai produzir, tá? E vai se tornando consciente da circulação de sangue por todo o organismo. E em pouco tempo ele vai experimentar uma sensação agradável de calor pelo corpo todo, ao mesmo tempo que nós vamos sentir uma agradável frouxidão, que não é de forma alguma uma coisa a ser despesada, tá? Agora, importante pensar o seguinte: geralmente, quando nós fazemos a prática na parte da tarde, antes de iniciar a nossa prática de yoga, né, ao final de um dia, imagina um dia difícil, um dia trabalhoso, um dia que houve muito desgaste, é natural nós sentirmos uma certa falta de energia, até cansaço, tá? Um desânimo. Agora, praticar algumas respirações circulatórias, né, durante a prática, intercalando 4 ou 5 respirações de sangue
entre os asanas, vai servir para apagar o cansaço do dia. Vamos nos sentir cada vez mais em forma, dinâmicos, despertos, de certo modo felizes, né? Então a depressão do fim do dia vai desaparecer. Um outro efeito interessante relacionado ao anterior é a excelente qualidade de internalização que se obtém automaticamente graças a esse exercício. Então, cada vez que nós fazemos esse trabalho, nós vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa concentração na aspiração do ar, e isso vai ter um efeito particular. Isso vai nos colocar em relacionamento com o nosso ambiente imediato e cósmico. E a respiração circulante, por outro lado, vai nos conectar diretamente ao nosso universo corporal, vivo e quente, por meio do sangue vivificante. Eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida sobre tudo que eu estou explicando. Se vocês tiverem, pode escrever, pode perguntar que eu explico com prazer. Vitória conseguiu fazer a série? Conseguiu fazer a prática? Sueli também? Conseguiu fazer? Bom, é importante nós não confundirmos o seguinte: apesar das trocas prânicas, né? Beleza. Como é que foi, Vitória? Se sentiu bem? Foi legal a experiência? Sueli conseguiu fazer também? Beleza, isso aí, o efeito é esse. Maravilha, maravilha. E é aquele caso, né? A gente vai tomando consciência do nosso corpo com relação à circulação sanguínea, cada vez mais para dentro. E isso é uma coisa também importante que tem a ver com o que eu falei na live anterior, na live de semana passada, sobre essa conexão de nós com nós mesmos, mas a nossa conexão interna, com órgãos internos, né? De nós percebermos as sensações que vêm de dentro. Isso é uma coisa muito importante, entendeu? Muito importante mesmo. Nós temos isso em mente, de ter essa percepção. Até porque, muitas vezes, o nosso corpo, ele está mandando mensagem para a gente, está falando conosco, e muitas vezes nós ignoramos. Mas ignoramos por causa de quê? Muitas vezes por falta de intimidade com esse diálogo com o corpo. Estamos conversando e ouvindo o corpo, né? A pessoa às vezes está extenuada, cansada, como eu descrevi, que acontece no final do dia, a pessoa às vezes está muito cansada, descansa. Às vezes vale mais a pena você fazer um relaxamento, descansar, do que você fazer a prática de asana, entendeu? E aí depois, estou refeito, fiquei legal, fiz uma respiração de sangue, me deu um gás, aí tu vai fazer a tua prática, problema nenhum. É melhor do que você entrar fazendo uma prática já extenuada, já totalmente cansado, sem energia, desanimado. Aí realmente não fica legal, né? O aproveitamento termina sendo baixo, né? Agora, uma coisa que é importante a gente não confundir é sobre a questão das trocas prânicas, né? E a circulação. Elas tendem a aumentar durante esse exercício, tá? Agora, o que precisa ser concentrado não são essas correntes prânicas, mas simplesmente a circulação sanguínea, né? A sua relação com as esponjas pulmonares, que eu falei para vocês anteriormente. O prana ele vai circular pelo corpo de uma forma completamente diferente, principalmente ao longo dos nadis. O exercício da respiração circulatória, ele é um exercício, no entanto,
uma excelente preparação para a tomada de consciência da circulação prânica. Isso graças ao hábito de ouvir o que se passa no nosso universo corporal, né? Então, é importante nós termos isso em mente, né? Que é necessário esse diálogo de nós com o nosso corpo, né? Com o nosso universo interior, né? E conversarmos de modo franco, né? Não tem nada de errado, não tem nada de difícil, basta criar intimidade e praticar com regularidade esse tipo de diálogo, né? Se possível, todos os dias. Dúvidas? Perguntas? Queria escutar vocês. O que vocês acharam sobre esse aspecto, principalmente esse aspecto de retirada de sangue do cérebro e depois a restituição de sangue ao cérebro. Vocês sabiam disso, desse detalhe? Que o cérebro ele capta e expele sangue o tempo todo? Que o nosso volume cerebral ele modifica em função da nossa respiração, durante a respiração, principalmente a respiração que nós fazemos no yoga, tá? Eu não sei se vocês estão familiarizados. Um outro aspecto também que acontece no cérebro existe entre o hemisfério direito e esquerdo uma estrutura que une um ao outro, né? É um corpo caloso, tem ali no meio. E o que se fala é que quando as pessoas estão fazendo tomografia da cabeça de pessoas que praticam meditação, esse corpo caloso, ou seja, é a ponte entre um hemisfério e outro, ele é mais volumoso em pessoas que praticam meditação do que pessoas que não praticam. Isso, exatamente, Vitória. Por isso as pausas na série para ansiedade. Entendeu? A ideia de você fazer a pausa, vê bem, você observa o seguinte, foi muito bem observado. Você observa que eu não dou aquela pausa a aula toda. Eu dou só nos asanas de pé. A ideia ali é treinar a mente, namastê, é treinar a mente para que a mente do praticante se acostume com a pausa entre uma execução e outra. Um lado do corpo e o outro. Entre um asana e outro. Ele cria pausas. Porque o que acontece é o seguinte: pessoas que sofrem de ansiedade, elas não aceitam pausa. Ela emenda de um assunto no outro, de uma tarefa na outra. Ela desconhece pausa. E a vida é feita de pausas. Eu não sei se vocês já pararam para observar isso. Quando você está respirando, entre a inspiração e a expiração, existe uma pausa. Ela é pequena, mas existe. Então, entre uma prática, seja qual for, entre lavar a louça e lavar roupa, são coisas completamente diferentes. Você tem que fazer uma pausa. Qualquer tarefa que nós formos fazer no dia a dia, é adequado você, após essa tarefa, fazer uma pequena pausa, para só então você entrar na outra tarefa. Outro aspecto. Você está num relacionamento, você está namorando, está vivendo com uma pessoa. Houve um problema, vai haver uma separação, uma pena. Faça uma pausa entre um relacionamento e o outro, que possa vir a aparecer. Tem pessoas que emendam, saem de um relacionamento, já entram em outro, automaticamente. Isso não é bom. É importante você respeitar a sua natureza e fazer pausas. Então, por exemplo, quando eu estou num relacionamento, eu faço uma pausa, com quem que eu estou? Eu estou comigo. Percebeu? Então, eu vou fazer uma avaliação de como é que eu estou agora, sem ninguém. Posso até mais. Eu posso até realizar uma desintoxicação do relacionamento anterior.
Quando eu entro nesse novo relacionamento, eu entro num outro nível, num outro momento da minha vida, numa outra estrutura. Por quê? Porque é uma outra pessoa, uma pessoa nova, diferente, eu não conheço, vou conhecer, é um outro processo. E aí, o que eu fiz? Eu me distanciei do relacionamento antigo, me desintoxiquei, eliminei essas influências para agora entrar num outro relacionamento. É diferente. As pessoas, muitas vezes, pela própria questão da ansiedade, elas capturam todas as impressões, principalmente as negativas, né, da pessoa anterior e projetam nessa nova pessoa. Se essa pessoa nova fizer alguma coisa semelhante, tá vendo? Olha lá. Caraca, toda mulher, todo homem é igual. Isso é um erro. Geralmente isso acontece por quê? Porque eu não faço pausa. Eu trago o nível de envolvimento desse primeiro relacionamento e projeto no segundo automaticamente. Então é adequado você fazer pausa. Sabe? Seja você comendo, por exemplo, eu estava até falando isso acho que umas 2 lives atrás. Estava falando sobre a coluna vertebral e como ela é herniada. Eu trouxe uma curiosidade falando que a maior parte das pessoas acredita que a herniação de coluna é feita através de acidente, é feita através de exercício físico. Não. A herniação é feita ao acordar. A herniação é feita ao acordar. Como? A pessoa está totalmente estacionada, totalmente inerte, mas ela bota um despertador, pode ser um celular, um aparelho de relógio. Quando o aparelho desperta, em vez dela levantar devagar, sair do estacionamento lentamente para o movimento, não, ela sai de modo abrupto. Ela sai do 0 e vai para o 100, correndo. Ela não se deu conta porque ela está tão focada em chegar no compromisso dela, pode ser o trabalho, pode ser um outro compromisso qualquer, que ela não percebe que esse tipo de atitude lentamente vai herniando a coluna dela. Geralmente nas partes mais fracas, onde a musculatura é mais sensível. Você está vendo? Musculatura lombar, cervical. Você observa que dificilmente você encontra uma pessoa com hernia de disco na torácica, porque a musculatura ali está mais bem posicionada. A cervical e a lombar não, tem mais fragilidade. Então o que acontece é que esse comportamento de levantar abruptamente é que leva a pessoa a herniar a coluna. Por isso que é adequado o seguinte, a transição. Começa devagar o dia, se estica, se espreguiça, como nós fazemos. No final do relaxamento das práticas de yoga, as pessoas saem desse processo de estacionamento para o movimento lentamente. Nós nos esticamos, tomamos ciência de pés, mãos, braços, pernas, fazemos um espreguiçamento ali, um esticamento, depois trazemos o joelho no peito, abraçamos, movemos o corpo para um lado ou para o outro, massageando a musculatura das costas. Depois, com calma, nós nos sentamos para então cantarmos o mantra e finalizarmos a aula. Então você vê que é um processo. Essa ideia do relaxamento, da saída do relaxamento, deveria ser reproduzida por todos os praticantes de yoga ao acordar. Mas as pessoas muitas vezes esquecem. E aí levam a aquela condição de levantar de modo abrupto, o que vai favorecendo, lógico, não é de um dia para o outro, mas ao longo de uma década de você herniar a tua coluna. Quando você vê, já está herniado. Então é muito importante ter esse tipo de cuidado, até pela importância da coluna vertebral. Né? Ela é extremamente importante, porque os nervos para braços e pernas passam por ela, mas também nervos ligados aos órgãos internos passam por ela também. Então por isso é muito importante, para o nosso bom funcionamento, nós preservarmos sempre a nossa coluna. Né? E um exercício que eu sempre falo com as pessoas, que é muito fácil e muito bom, é barra. A pessoa se pendurar, ou a pessoa se acostumar a encostar na parede de pé e se ajustar ali, deixar o tórax o mais vertical possível, que não deixa de ser um esticamento. É um exercício excelente, né? Fazer esse tipo de exercício para você ir fortalecendo isometricamente a musculatura das costas, né? E protegendo obviamente a tua coluna.
Gente, dúvidas, perguntas? Se vocês não tiverem perguntas para fazer, eu vou finalizar a live, mas eu vou deixar gravada, tá? Então, não tem nenhum tipo de prejuízo. O pessoal que não conseguiu viver a live pode ver depois, né? E a gente vai conversando. Mesmo que semana que vem vocês tenham alguma dúvida sobre a live, queiram perguntar, não tem problema nenhum. Vocês podem até no começo da live fazer a pergunta, porque a gente pode contextualizar e trazer esse conhecimento de volta e falar mais um pouco sobre ele, tá? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né? E desejar a vocês um bom final de noite, um bom final de feriado, e quarta-feira estamos de volta, tá? Vou trazer mais um tempo para a gente estar conversando aqui. Fiquem com Deus. Namastê. Harion. Obrigado, Vitória. Obrigado, Felipe. Namastê.